Bom dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada. Seja bem-vindo, meus queridos, irmãos e irmãs de todo o Brasil. Vai um abraço desse que vos fala, Nilson Queiroz, do canal Verdadeira Graça. Você que está comigo já há... Mas, enfim, eu estou completando 4 anos. Comecei dia 1º de janeiro de 2021. Estou indo agora já para quarto. Então, você que está comigo, me acompanhando, você gosta de me ouvir, muito obrigado pelo seu escrito, pelos comentários que você tem comentado, você tem mandado. Eu fico muito grato por você, meu irmão e minha irmã. E o tema da mensagem que eu tenho para nós: Jesus de Nazaré. Ele é verdadeiro ou é um mito? Este é o nome da mensagem que eu tenho. Mas, meu irmão, eu quero dizer que estou muito feliz nesse fim de ano que nós estamos finalizando, terminando, e a esperança nossa é como o roceiro. Aquele que planta, todo ano ele espera um ano melhor, chuva, para que rega a terra, e ele faz um plantio. Planta e tem uma boa colheita. Assim somos nós. Todos fim de ano, terminando, a gente está sempre desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo, porque, na verdade, não tem nada de novo, mas é uma maneira de nós expressar que cada ano que passa, nós estamos mais perto do fim. Mas fim do quê, irmão Nilson? Fim do quê? Fim da nossa vida. Porque todos nós temos um tempo de vida aqui. Como eu estava comentando com a minha esposa ontem, o ônibus que bateu lá em Teoflotano, lá no estado de Minas, bateu com aquela pedra que caiu daquela carreta que chocou o Brasil, o mundo inteiro, viu? Tinha um rapaz, ontem deu entrevista, um passageiro, ele estava na poltrona 9. Antes, um pouquinho, ele levantou e foi no banheiro. Quando ele estava dentro do banheiro, ele sentiu um impacto. Aqueles que estavam na poltrona 9, 10, 11, 12, 15, 20, morreu tudo. E ele, quando ele viu aquela gritaria, o ônibus pegando fogo, aquela coisa, ele conseguiu abrir a coisa do banheiro e conseguiu saltar lá salvo sem nada, sem um arranhão. Eu pergunto por quê? Porque o dia dele não era chegado. As pessoas não querem aceitar isso, mas no capítulo 14 e 5 de Jó, diz que todos nós temos o dia determinado da nossa ceifa, quando nós somos ceifados aqui nesse mundo. Pode acontecer, um avião pode cair, já aconteceu, um avião uma vez caiu no mar, morreu todo mundo. Sobrou uma menina, acho que de 12, 13 anos, em cima de um objeto lá, de uma poltrona, de uma coisa lá, por cima do mar. E o avião foi para o fundo e só sobrou essa menina. Acharam ela. Os 290 passageiros, parece, por aí, aquele que ia indo para a França, morreram tudo. E só sobrou essa menina. Então, meu irmão, nós, cada dia que passa, nós estamos chegando ao fim. Então, voltando para aquilo que eu estava dizendo, para não ficar muito grande a mensagem. Quando a gente sabe que existem muitas pessoas, essa Bíblia, ela diz, a gente acredita, porque está registrado aqui dentro. O dilúvio, vamos começar lá pelo dilúvio. O dilúvio foi universal? Muitos dizem que sim, outros dizem que não. Mas
Por que você está dizendo isso? Porque eu já vi há muito tempo atrás que o dilúvio, ele atingiu alguns lugares, outros não. Não, mas o dilúvio foi universal. Mas não tem lógica. Porque lá na Índia, existe cidade com mais de 5.000 anos, que eu já vi essa reportagem, é uma das cidades mais visitadas do mundo, passa de 5.000 anos. O dilúvio chega aproximadamente hoje 4.000, porque desde Adão até Moisés, foi 2.100 anos. Foi 1.100 anos, isso é, do dilúvio até Moisés, 1.100 anos. De Moisés até Jesus, mais 1.500 anos. Então, 2.600. De Jesus até nós, mais 2.000. 4.550, 4.600 anos. Existe monumento na China com 7.000 anos. E como você pode me explicar isso? Está lá. Então, o dilúvio foi universal? Eu não creio que ele foi universal. Por quê, irmão Deus? Porque não tem lógica. Porque a ira de Deus não era contra a terra. Deus não está virado contra a terra, contra os animais, as aves. A ira de Deus era contra o homem. Porque ele chegou a dizer no capítulo 6 e versículo 6 de Gênesis: eis que me arrependo de ter feito o homem sobre a face da terra. Por quê? Porque vejo que a maldade do homem é mal continuamente. Ele não disse da mulher. Não, mas ali está... Não, ele não citou a mulher. Ele citou o homem. Porque a maldade está no coração do homem. O homem, ele é mau. E eu sou realista. Você vai numa cadeia, você vê que mais de 90% dos prisioneiros são homens. E aquele pouco de mulher, menos de 10% que está presa, é culpado, são os homens que jogam as mulheres naquela fria. Você tem que continuar fazendo o que eu faço. Traga um celular para mim, traga uma droga para mim. A mulher muitas vezes vai levar para o marido e é presa também. Essa que é a verdade. Você chega perto de um filho, pergunta: quem você gosta mais? Do seu pai ou de sua mãe? É lógico que o filho vai gostar mais da mãe, porque a mãe é mais amorosa, a mãe aproxima mais do filho, a mãe está sempre junto com o filho. Ainda que o filho está preso, o pai vai lá muitas vezes, lá quando vai. Eu conheço aí mãe que todos os domingos estava lá visitando o filho, passando por aquelas visitas que você sabe como é que era revista, a forma que eles faziam antes. A mãe estava lá. E o pai, quando ia lá, para dar bronca: você está aí porque você não me ouviu. Você merece estar aí mesmo. Eu não vou gastar um tostão com advogado. Você vai, se depender de mim, você pudrece aí dentro e tal. Ainda dá bronca, o filho fica chateado e tal. A mãe vai lá, chora, carinha o filho, leva. E muitas mães, muitas vezes, são até presas, porque ela procura levar um celular para o filho, para distrair o filho. Ela levar alguma coisa que o filho gosta e acaba ela muitas vezes sendo detida também. Então você vê que Deus não falou na mulher, mas Deus falou no homem. Você vê que desde o início, lá de Adão, quem foi o culpado de tudo isso? Foi o homem. Porque Deus não falou com a mulher, Deus falou foi com o homem. E tem um versículo da Bíblia, lá em Timóteo, que diz que foi o homem o causador de tudo aquilo. Foi Adão. Adão foi o causador. Então, Deus queria destruir o homem. Então, como a água, segundo o que diz os estudos, e se diz os comentários, e a própria Bíblia diz que a água subiu 7 côvados acima do monte mais alto que existia na face da terra. Cada côvado são de 45 a 50 centímetros, então uma média mais ou menos de 7 metros acima do monte mais alto. O monte mais alto é o Monte Everest, que eu acho que está lá na Malásia. Tem 8.486 metros de altura. Se essa água subiu acima daquele monte, então virou um outro mar em cima do mar. Quer dizer que então a terra virou outro mar, porque já tinha o mar, já tinha os rios. Então, se ela subiu mais de 8.000 metros de altura, que nós sabemos que
o lugar, segundo onde Moisés passou, com o povo, mede 11 metros de fundura. 13 de comprimento, 11 de fundura, ali onde Moisés passou, com o povo ali. Aonde o Titanic afundou tem 4.000 metros. Então, a profundidade de 8.000 metros, diz que existe lugar que chega até 11.000 metros no mar. Agora, se subiu 8.000 metros acima, então virou um outro mar. E para onde foi essa água? Se a duração de Noé dentro da arca foi 157 dias, 40 dias de chuva sobrou 117. Como em 117 dias essas águas desaparecer? Desaparecer de que forma? Porque nós sabemos que o nível do mar está abaixo da terra, para que todas as águas, como você sabe, que todas as águas correm para o mar. Os rios estão acima do mar. Ele vem e joga água para o mar. Agora, se essa água subiu mais de 8.000 metros, 8 quilômetros acima do nível do mar, para onde foi essa água? Será que o sol conseguiu secar essa água em 117 dias? Será que o vento soprou essa água, levou essa água para onde? Os vulcões. Por que os vulcões continuam existindo? Porque era para esses vulcões que ficou debaixo dessa água por todo esse tempo, porque aonde a água chega, ela destrói o fogo. E o que é vulcão? É fogo. Então, o que ia acontecer? Não existe mais vulcão na face da Terra. Por que continua existindo vulcão espalhado por todo mundo? Só nós não temos aqui no Brasil, mas os países aqui da América, aqui próximo nosso, aqui tem vulcão. Então, você vê que não é universal. Mas voltando, há muitos estudiosos, e até mesmo os teólogos, filósofos, discutem muito a respeito desse livro. E eles chegam a dizer que eu vi a semana passada, semana atrasada, um professor de hebraico dizendo que Jesus foi um mito, que não existiu. Isso eu já tinha ouvido, tempos atrás, que Jesus foi uma montagem de Roma. Eu não acredito. Eu não creio que Jesus foi uma montagem de Roma. Eu não posso acreditar nisso. Por quê? Porque nós vemos, pelas histórias, por que os cristãos eram massacrados, jogados na arena, em Roma? Por que os cristãos eram crucificados, queimados vivos? Por causa do quê? Politicamente falando, não. Porque eles chamavam Senhor, que o único Senhor. Foi por isso que o apóstolo Paulo diz que ninguém diz que Jesus é Senhor, senão pelo Espírito. Eles, movidos pelo Espírito, ainda que custava a vida, mas eles falavam. Então eles continuaram dando testemunho, né, da vinda, da vida de Jesus. Então, por isso que eu digo, os estudiosos dizem que Jó foi um mito, Moisés foi um mito, dilúvio foi um mito e que Jesus foi um mito, que esse livro é uma montagem. Então eu não posso aceitar e nem crer. Graças a algum Deus, eu sei que dentro desse livro existe erro. Por quê? Porque foi o homem quem tocou, foi o homem quem fez. Isso é cópia de cópia e muito mexido. Hoje não existe mais originais. Então foi muito mexido. Eu até creio, existem muitas coisas que eu nem vou entrar nessa parte, mas existem muitas coisas, se eu falar, vai chocar vocês. Coisas que num lugar fala, no outro desmente. Fala que Deus falou, por outra parte fala que Deus já não falou aquilo. Que aconteceu, na outra parte fala que não aconteceu. Então, muitas coisas que você vê aqui dentro que choca, principalmente lá na Velha Aliança. Então a gente deixa isso para lá. Vamos ficar com as cartas do apóstolo Paulo, porque você vê que o apóstolo Paulo, ele foi levantado para o mundo gentil, para ir ao gentil, que não tinha direito nenhum. Deus não tinha
ligação nenhuma com o mundo gentil, mas por intermédio do apóstolo Paulo, que já estava em Isaías 49, Isaías 42, Deus levantaria um apóstolo para o mundo gentil. E outra vez, ele já foi escolhido. No ventre, antes dele nascer, ele já foi escolhido para ser o apóstolo do gentil. Gálatas capítulo 1, versículo 15. Então, nós cremos que o apóstolo Paulo foi o único que está aqui dentro. Eu não posso deixar de crer. Porque se eu deixar de crer, eu tenho que parar de pregar. E eu continuo acreditando, porque eu sei que Deus existe. E Ele já me deu vários livramentos. Não da forma que as religiões ensinam. Não da forma que as religiões pregam. Da forma, como eu já disse. Mas eu creio porque eu já senti a presença de Deus em livramento que Ele me deu. Por várias vezes. Eu já não era para estar aqui mais nesse mundo. Mas Deus me livrou porque Ele tinha um propósito na minha vida. Eu dou graças a Ele, como eu disse e repito. Eu não sou homem de oração, de ficar como eu fazia no sistema. Mas eu agradeço a Deus pela vida, pela saúde, pela família, por vocês que faz parte do canal, somos uma família. Estou sempre agradecendo. Mas se eu falar para vocês que eu fico horas, como eu fazia antes, não era hora, ficava noite, o dia inteiro, noite inteira, para ganhar o quê? Isso são hábitos dos judeus, nada mais do que isso. Meu irmão, eu vou ficando por aqui, mas continua crendo que Jesus existiu. Hoje nós já não vemos mais desta forma, porque hoje ele é o Cristo ressuscitado. Mas Jesus existiu, não é um mito, é uma verdade. Fique com esta palavra, graça e paz para todos. Curte e compartilhe. Graça e paz. Bye, bye.